Fala galera, meu nome é Francine e eu tô aqui mais uma vez pra falar sobre filme, né? Então hoje a gente vai conversar sobre o filme Kiss Me. Bora lá! Bom, esse filme é um filme sueco de 2011. Eu fui procurar a pronúncia correta do nosso querido Google Tradutor e lá ele fala X-Mig, com X, tá? E ele escreve Kiss com Y, SS, Kiss normal em inglês, sabe? Só que com Y. Mig, M-I-G, mudo no final. E aí a pronúncia é X-Mig. Não entendi, mas como eu não sou sueca também tanto faz. Mas como pro inglês ele ficou Kiss Me, então eu vou falar Kiss Me, porque é o normal pra todo mundo, beleza? Esse filme é um dos meus filmes favoritos, assim, lésbicos, porque ele é um filme que ele conta a história de duas mulheres, e ele é um filme leve, fácil, é quase que um filme de sessão da tarde pra sapatão. Logo no início do filme a gente é apresentado a Mia e a Frida, que são as duas personagens que vão contar essa história pra gente, né? Tá rolando uma festa de noivado em que o Oscar e a Frida, eles promoveram essa festa para os pais deles que estão noivando, né? Essa festa, além do noivado, é uma festa de aniversário pro Lasse. Então, assim, tem a Frida, o Oscar, que são filhos desse casal que estão ficando noivos, que é a Elizabeth e o Lasse. E chegando lá, ela conhece meio que por cima a filha da Elizabeth, elas se cumprimentam e tal. Logo de início elas fumam um cigarro antes de entrar pra festa e tudo mais, e ali tem um primeiro contato. E aí a Mia, quando ela entra pra ver o pai nessa festa, ela anuncia pra ele que ela também está noiva, né? E aí é uma grande festa, porque tanto os pais ali desses três estão noivos, e esse casal, que é a Mia com o Tim, também tá ficando noivo ali. Bom, aí começa a desenrolar a história, né? Eles ficam nesse lugar, eu não sei dizer se é a casa de um deles ou um lugar X, mas eles ficam nessa casa como se fosse uma casa onde rolou essa festa e tudo mais. Eles ficam nesse lugar pra passar uns dias, né? Então ali eles estão com toda a família e a gente entende que rola meio que um climão entre o Lasse e a Mia, né, que é a filha dele, porque parece que ele já traiu a esposa e ela não aceita isso, tal. Então a gente sente um certo climão ali. E do outro lado a gente vê a Frida, que é uma menina muito mais leve, se dá bem com a mãe, adora o Oscar, que é agora o irmãozinho dela, né, também. Se dão super bem, são praticamente amigos. E nós vemos esse contraste, essas duas personalidades completamente diferentes ali. Uma que é mais emburrada e tal, e a outra mais leve, mais de boa. E aí eles passam esse tempo nesse lugar, nessa casa, não sei onde eles estão, que rolou essa festa aí. O Lasse, ele chama a Mia pra ir como se fosse uma casa de campo, que é da Elizabeth, chamando ela pra ir pra lá, porque ele quer fazer uma ampliação de um espaço. Aparentemente, a Mia, ela é engenheira, então ele tá querendo que ela vá até lá para que ela veja esse espaço, dê umas ideias e tal do que fazer nessa casa aí de campo. E aí ele fala, vamos porque eu quero passar um tempo com você, sabe? Quero passar um tempo com a minha filha. Ela aceita, topa, e aí fica tudo certo que vai a Elizabeth, mãe da Frida, a Frida, o Lasse e a Mia, os quatro, né? Para passar uns dias aí com as filhas. E beleza, até aí, ok. Mas chegando o dia da viagem, a Elizabeth já tá lá na casa dela mesmo, e a Frida e a Mia vão depois. E o Lasse provavelmente também vai depois, ou já tá lá. Ela entende que é mais ou menos isso. E aí elas, a caminho de lá, elas começam a conversar. Só voltando um pouquinho, antes delas irem viajar, durante a festa, lá de casamento, /aniversário, a gente percebe que a Mia tem um pouco de ciúmes, talvez. Ela fica olhando pra Frida junto com o Tim, porque tá o Tim, o Oscar e a Frida conversando durante a festa, eles dançam e tal, e ela fica meio que com ciúmes, olhando pra Frida, com uma cara de poucos amigos, assim, não muito simpática. E aí, na hora de ir pra essa casa de campo, elas vão juntas, somente as duas, né? E a caminho desse lugar, ela começa a conversar e fala assim, viu, deixa eu te fazer uma pergunta, você tem alguma coisa com o meu irmão? Porque ela acha muito estranha a proximidade dos dois. E aí a Frida, zoando, fala assim, não sei, por quê? Você acha que isso seria incesto? A gente não é filha do mesmo pai, então tá tudo bem, você não acha? Ela, não, né, não acho legal e tal.
A Frida ainda pra tirar mais com a cara dela fala assim, ah, mas ele... não, tá de boa, mas assim, ele é bom de cama. E aí ela fica com isso na cabeça. Elas estão como se fosse pra uma... como se elas fossem pegar... Como se fosse, não. Elas vão pegar uma balsa pra poder atravessar e ir pra essa casa aí onde elas... Né, a casa de campo da Elizabeth. E aí, quando elas param pra entrar nessa balsa, quando elas entram nessa balsa, a Mia vira pra ela e fala assim, você tava zoando, né? Você não tá falando sério. E aí a Frida fala, não, claro que eu tô zoando, não é isso e tal. E aí elas meio que quebram o gelo ali naquele primeiro momento, desde o início que elas se conheceram, a primeira vez que quebram o gelo com alguma brincadeirinha assim. Chegando nessa casa, ela pergunta pra Elizabeth, né, cadê meu pai? Ele tá vindo, né? E ela fala, não, seu pai não te falou? Ela falou, o quê? Ele não vem. Ela falou, não, mas como assim? Ela fica puta, pega o telefone e liga pro pai dela, deixa mensagem pra ele, falando, pô pai, você falou pra mim que podia vir, né, e aí eu chego aqui, eu tô com duas desconhecidas, e eu vou ficar sozinha aqui todos esses dias agora, né. E aí ele, tipo, nem não atende as ligações dela, nem nada, e fazer o quê, né, ela tá lá no meio do mato, né, vamos ficar aí, né, é o jeito. E começa a desenrolar a história. No início ela fica meio receosa, e aí um dia elas estão à noite conversando, a Elizabeth com a filha dela, com a Frida, elas estão conversando e a Elizabeth fala assim pra ela, viu, pega um vinho, um cigarro e leva lá pra ela, né, porque ela tá lá num canto, lá sozinha, se isolando, vai lá e faz amizade com ela, recebe ela bem, né, e aí a Frida vai receber ela muito bem, né. Ela vai até a Mia, oferece cigarro e elas começam a tomar vinho lá num lugar, e aí a Frida fala pra ela assim, Mia, vamos comigo num lugar que eu quero te apresentar um lugar que é muito legal, assim, que eu gosto muito. E aí ela chama a Mia pra ir até lá, e elas vão num lugar assim que tem um monte de viado. Viado bichinho mesmo, sabe? Elas estão lá conversando, olhando os viados, tá tudo escuro assim, no meio do mato, tudo escuro, e aí elas veem um vale onde fica esses viados. Muito sugestivo, né? E aí elas ficam próximas ali um tempo, como não tem ninguém, do nada, a Mia vira e começa a beijar a Frida. O bicho fica assim, ué? Como assim, né? Em que momento que rolou essa atração? Porque até agora tava meio... Só que aí depois, quando você assiste o filme de novo, você começa a perceber que os olhares que ela tava não necessariamente eram ciúmes, eram uns olhares, tipo, um olhar meio instigante, meio querendo, né, pegar qual que era a da Frida e tal. Enfim, ela beija a Frida e entra em parafuso. Ela fala, putz, o que eu acabei de fazer, né? Ela pega e sai correndo no meio da mata dos viados lá, e vai embora pra casa. E aí, chegando lá na casa, ela só pega, deita, vira pro lado e dorme. Detalhe, elas estão dormindo no mesmo quarto. É um quarto que tem duas camas de solteiro. A Frida, ela chega depois, fica meio que pensando no que aconteceu, né? Mas, tipo, ok. Ela entra no quarto e vai dormir também. E vamos pro outro dia. No outro dia, a Mia tá totalmente apática, ela não quer conversar, ela não ficou de boa com o que aconteceu, porque ela foi lá e do nada beijou a outra, e fica meio que fugindo dela. Só que aí a Frida dá uma apertada nela e fala assim, cara, por que você me beijou ontem? E aí ela fica meio sem saber o porquê que ela fez isso, só sabe que fez. E aí nesse momento elas estão conversando num lugar meio afastado, como se elas estivessem tipo num quartinho pegando coisas pra pesca, porque elas vão pescar junto com a Elizabeth. E aí ela pergunta, né, por que você me beijou? E ela fica sem saber o que fazer. E aí quando elas começam um climão de novo pra começar a se beijar mais uma vez, e a Elizabeth aparece, corta o clima e fala, vamos gente, pega as coisas aí e vamos pescar. E aí elas vão pescar. Voltando dessa pesca e tal, a Mia, ela vem na garupa da bicicleta da Frida e abraça ela, e ela fica abraçando a Frida ali, sentindo, tipo, putz, como é gostoso, sabe? Tipo, abraçar essa mulher e tal, assim, é só em pensamento. Ela fica abraçando e fica mostrando a cena dela abraçada com ela aqui na parte de trás, encostada nela, tipo, sentindo alguma coisa, né? Já sentindo alguma coisa. E aí a Frida fala pra mãe dela, mãe, ó, pode ir indo que a gente vai nadar aqui no lago que tem aqui. E aí lá vão as duas pra esse lago, e lá elas passam um tempo sozinhas, e elas conversam, e elas só ficam nadando, e trocam uns beijos e tal, não acontece mais nada assim. Indo embora de lá, elas chegam na casa, e aí, cara, assim, já começa um negócio do tipo, ok, não tô mais conseguindo me segurar, né? E aí a Mia, ela tá deitada na cama dela, lá num cantinho, a Frida, já muito da esperta, vai até ela, deita na cama atrás dela,
vem aqui, começa a dar uns beijos no pescoço, que aí ferrou, né? É onde fodeu tudo. E aí elas começam a se beijar, e aí elas têm a primeira noite delas ali, elas transam e tal. É uma cena muito bonita, assim, não é nada apelativo, sabe? Então é uma cena muito bonita. As duas transam pela primeira vez e acabam pegando no sono, né? Quando elas acordam, as duas estão peladas na mesma cama. Elas falam, puta que pariu, né? E agora? Elas saem correndo e a Elizabeth entra no quarto, mais uma vez a Elizabeth quebrando todo o climão, né, do negócio. Ela entra no quarto, abre a porta e fala assim, e aí, gente, né, vambora, né, vambora, porque já deu o dia, né, as duas estão lá, tipo, não dormiram nada à noite, levantam e vão embora. Na hora que elas estão indo embora, o carro em que a van que a Frida tem, porque ela tem uma van, ela não tem um carro, ela tem uma van. A van que ela tem é meio velhona assim, começa a dar pau e elas não conseguem ir embora com a van. Aí elas têm que pedir uma ajuda pra alguém ir buscar elas. E aí quem que vai buscar? O Tim, né? Ai, Deus. Homens. E aí o Tim vai lá buscar elas e tal, e aí na hora de voltar, tá sentada o Tim, a Mia e a Frida no banco de trás. E aí o Tim tá falando sobre o casamento, viu? Nossa, já não sei quantas pessoas confirmaram presença aqui no evento, no Facebook, não sei o que, todo empolgado com o noivado, com o casamento. E a Mia nem tava ali, né? Só tava pensando, tipo, puta que pariu, né? E agora? Elas voltando pra casa onde estava originalmente, lá onde começou a história da festa e tudo mais, a Mia, ela tá meio desconcertada, ela fica meio assim, fica puta com o pai dela, né? Eles têm uma briga, ela fica meio puta porque o pai dela não apareceu, eles têm uma discussão e tal, fica um climão mais ou menos. E aí eles resolvem fazer um almoço, todos eles juntos ali. E nesse almoço rola um climão porque o Tim começa a falar sobre esse casamento, sobre essa festa, que não sei o que, e a Frida fica totalmente incomodada com isso. Ela começa meio que tipo, não vou aguentar ficar aqui ouvindo esse tipo de coisa, porque ela já tá, Sapatão já apaixonou. O Sapatão já apaixonou nesse momento. E aí ela pega e, tipo, dá uma desculpa do tipo, falando assim, cara, eu preciso ir embora. E todo mundo fala, mas como assim ir embora? Do nada. Ela, comi um negócio aí, me fez mal, não tô boa não, quero ir embora. E aí ela, ok, o pessoal fala assim, não, beleza, tudo bem, vai embora. Só que aí eu te levo. O Tim vira pra ela e fala assim, eu te levo. E ela fala, não, né, o boy da outra querendo levar ela embora. E aí ele insiste, enfim. Ela quase chora na mesa nesse momento, fica... É um almoço com uma sobremesa de torta de climão, assim. E aí ele resolve levar ela embora e leva ela embora. E no caminho pra casa ela só fica pensando no que aconteceu e tal, fica quieta. E aí ela chega em casa e, pra nossa surpresa, a Frida também tem uma pessoa. Ela tem uma namorada, ela já é sapatão mesmo. Ela tem uma namorada e aí ela começa a ficar num clima meio estranho com essa namorada dela. Ela já chega meio assim, já chega ficando meio estranhona. E nesse mesmo dia aí da torta de climão, a Mia tem uma conversa com o pai dela, onde ele pede desculpa e ele fala que gostaria de ficar mais tempo com ela e tal. E ela fala, beleza, tudo bem, então eu vou ficar mais um tempinho aqui. E ela resolve ficar. Só que aí, quando ela vai pro quarto pra tomar banho, ela tira a camiseta dela e aí quando ela vai ver, ela tá com uma marca, um roxo aqui, provavelmente algum chupão, né, alguma coisa que aconteceu na noite anterior. E aí ela fica bem mal, assim, porque ela fala, putz, meu, olha o que eu fiz, eu vou embora desse lugar. E aí ela dá uns 5 minutos, pega as coisas dela e vai embora desse lugar aí, chama o Tim, fala, vamos, não quero mais saber de ficar aqui, não tô bem. E ele fala, beleza. E vão embora pra casa deles. E aí começa a vida deles normal ali, né? Mostra um pouquinho do dia a dia da Frida lá com a mina dela e o dia a dia da Mia aqui com o boy dela. Ambas estão pensando muito uma na outra e pensando em tudo que aconteceu, né? E um dia o Tim, ele tá no notebook e de repente o Oscar, o irmão da Mia, manda uma mensagem pra ele falando assim, ó, eu vou estar por aí, eu vou pra aí tal dia, tal. E deixa o notebook em cima da cama. Aí a Mia vai fazer o quê? Stalkear, né? Ver se acha lá a Frida nas redes sociais do Oscar, já que eles são tão próximos. Ela vai stalkear e ela descobre que a Frida tem uma namorada. Ela fica bem mal com isso, fica meio assim, mas vida que segue, né? Em contrapartida, do outro lado, a Frida tá lá tentando ficar bem com a mina dela, só que ela já não tá aguentando mais, já não tá conseguindo mais disfarçar. E um dia, ela resolve ir na casa da mãe dela. E conversando com a mãe dela, ela fala assim, eu preciso te contar uma coisa que é em relação a mim e a Mia. A mãe dela fala, ué, o que tá acontecendo, né?
E aí ela fala, mãe, olha, eu tô apaixonada por ela. Aí a mãe dela fala, mas como assim você tá apaixonada pela menina, gente? O que aconteceu? E aí ela conta, fala que elas ficaram e tal, e que agora ela tá apaixonada por ela, não sabe o que faz. A mãe dela fica puta e fala assim, pô, já aconteceu isso com você e você tá fazendo isso com uma pessoa, que é a namorada dela, que é a Ellen. E ela fala assim, poxa, se você tá fazendo isso com ela, você já fez isso, já passou por isso, por que você tá fazendo e tal? E ela fala, mãe, eu não consegui controlar, foi uma coisa que aconteceu. Bom, e a Frida, depois de contar pra mãe dela que tava apaixonada pela Mia, ela chega em casa e resolve terminar com a Ellen. E aí ela é bem sincera, ela fala, olha, tá acontecendo isso, eu tô apaixonada pela Mia, ela até fala, louca, nossa senhora, ela até fala quem que é a pessoa, ela fala, ó, tô apaixonada pela Mia. E aí ele fala, você tá louca, você sabe que você é só um experimento pra ela, né, porque ela é hétero, e não sei o que, não vai dar certo, né, fica puta, e aí elas terminam, entendeu? E é isso, ponto. Começa a mostrar do outro lado a Mia, como que tá o dia a dia dela. E aí o Oscar vem visitar ela e o Tim, eles vão almoçar, e aí o Oscar fala pra Mia, fala assim, viu, a Frida tá por aqui na cidade, ela veio fazer não sei o que e tal, e ela vai passar uns dias por aqui, a gente podia fazer alguma coisa todo mundo junto. E aí, né, a Mia já pensa, boa. E ela vai até esse lugar. O filme não dá muita explicação de como eles descobrem as coisas, como eles chegam aos lugares. É como eu falei, é um filme muito leve, rápido, não fica muito apegado a detalhes, sabe? E aí ela descobre onde a Frida tá e ela vai até lá. Quando ela chega lá, ela olha pra Frida, a Frida olha pra ela e já rola aquela coisa do tipo, putz, a gente se quer. E aí a Frida, terminando a apresentação, ela sai, vai até a Mia e fala assim, vamos sair daqui, vamos pra outro lugar? Vamos. Elas combinam, terminando a apresentação, elas pegam e vão pra uma casa de praia, alguma coisa assim, acho que é uma casa de praia. Elas vão pra essa casa de praia e passam como se fosse o final de semana juntas, sabe assim? Parece que é de um dia pro outro... Enfim, e aí nesse dia que elas passam juntas, dia barra noite, né, elas transam, elas se conversam e tudo mais, e aí a Frida, ela tem uns momentos de tipo assim, porra, eu queria muito viver isso aqui que a gente tá vivendo aqui, agora, pra sempre, sabe? E aí a Mia fala, eu também queria, mas não sei o quê. Elas meio que tem umas conversinhas, umas discussões, assim, falando, né, que tipo assim, pô, eu tenho um relacionamento, eu não posso fazer isso com o cara agora. E aí a Frida fala, mas, né, eu já fiz e tal, elas ficam naquele impasse, mas termina tudo bem, elas vão embora bem daquele lugar. E aí, na hora que elas vão embora, acontece uma coisa, elas estão dentro do carro, a Mia leva a Frida como se fosse numa estação, e aí ela para o carro, as duas ficam conversando dentro do carro, elas aparentemente marcaram de se encontrar num outro dia, se encontrar em algum lugar em tal horário, e aí ela fala assim, então tá bom, então em tal lugar a 1h da tarde, né? Isso, beleza. E aí elas se beijam dentro do carro, desce do carro e estão se beijando na rua. Quando elas estão lá se beijando na rua, muito da desatenta, passa o Tim com o Oscar dentro do carro e vê as duas se beijando. E ele já fica meio puto. Eles vão pra casa, ele faz de conta que não sabe de nada, que não viu nada. Eles vão pra casa e aí ele tenta começar a transar com ela, né? E aí ele começa de boa, tal, ele sente que a Mia tá distante e aí ele começa meio que forçar ali uma situação pra eles transarem. Aí ele mesmo já, tipo, não, levanta, já não quer mais saber. Porque ele vê que ele começa a ficar meio agressivo com ela, sabe? E aí ele já levanta, já não quer mais saber de transar e tal, ele sai dali do quarto, já corta pro outro dia, em que a Mia já tá toda ansiosa porque ela já tinha marcado o encontro com a Frida, né? E quando ela fala, viu, hoje eu tenho que fazer uns negócios no centro, fala pro Tim, tem que fazer uns negócios no centro e tal. Aí ele fala, mas hoje é o dia do nosso ensaio de casamento. Ela fala, oi? Ela fala, hoje é o dia, eu marquei pra hoje o ensaio do casamento. E ela fica meio tipo, putz, e agora, né? Marquei o negócio com a menina e agora, como que eu vou desmarcar o ensaio do casamento? E beleza, eles vão pra esse ensaio, o padre tá lá todo explicando como que vai ser a cerimônia, aí você fala assim, aí você aceita e não sei o que, aquele blá blá blá. Enquanto eles estão lá treinando, né, ensaiando com o padre, o celular dela fica vibrando, que é a Frida mandando mensagem do tipo, oi, tô aqui, viu? Oi, não sei o que, e o celular dela não para. Quando o padre fala assim,
E aí vocês serão felizes para sempre, nananã. A Mia para e fala assim, não. Ela pega, sai correndo, deixa o Tim lá na igreja e vai atrás da Frida. O Tim sai louco, correndo atrás dela, tudo mais, aquele dramalhão todo. E a Frida pega, a Mia pega o carro e vai até a Frida. Eu acho que eu baguncei aí. Chegando lá, a Frida tá entrando num táxi. E ela fala, não, Frida, pelo amor de Deus, fica aqui, eu quero conversar com você, eu quero que a gente fique junto, não sei o quê. Ela fala assim, mas o que você tá fazendo pra gente ficar junto? Ela falou, eu tô fazendo, olha aqui, eu tô aqui agora, eu já tô lutando pra gente ficar junto. E aí a Frida fala, não, não tá, você não tá lutando. E aí ela pega e entra no táxi e vai embora, aí tem toda aquela cena de sapatão, que ela sai correndo atrás do táxi, não consegue alcançar e fica mal e tudo mais. A gente já entra na parte final do filme, onde o Tim, ele já sabe, né, o que vai acontecer, e ela volta pro escritório deles, e aí, chegando no escritório deles, ele recebeu os menus do casamento, né, e aí ele tá fazendo aviãozinho com os menus e jogando, falando, tipo, você estragou tudo, 7 anos de relação, e nananana, e olha o que você fez e tal, imagina o que o povo vai falar agora. Enfim, ele manda a Frida e a Mia ir embora desse lugar. E aí ela vai pra casa deles e aí chegando lá ela encontra o pai dela. Detalhe, nesse meio tempo, a Elizabeth, que sabia, né, a mãe da Frida, que ficou sabendo então que as duas estavam apaixonadas, tinha tido alguma coisa, ela falou pro Lacê, pro noivo dela, falou assim, olha, eu acho que as nossas filhas estão se gostando, né, e conta a história pra ela e pra ele e tal. E aí ele não aceita, ele fala, não, minha filha não é assim, imagina, minha filha tá noiva lá do cara, não tem dessa. Ele fica muito puto e eles meio que tem uma treta, eles param de se falar. Só que o Lacê, ele fica com isso na cabeça, né, fica pensando. Até que um dia ele vai até a casa da Elizabeth e fala pra ela, olha, tipo assim, pedindo desculpa, né, e fala, olha, na verdade eu acho que eu sempre soube que a Mia era sapatão, né, e aí ele não fala, não dá motivos do porquê dele achar isso, mas aí ele, com essa consciência que ele teve, ele vai até a Mia. E aí é justo nesse dia aí que a Mia sai do escritório dela com o Tim, chega em casa e o pai dela tá lá e eles sentam e conversam. E ela fala, pai, assim, eu não tenho muito o que fazer, eu tô apaixonada por ela, sabe? E é isso. E ele fala, eu só quero que você seja feliz. Com isso ela cria coragem, né? No outro dia ela vai embora da casa, o Tim tá super mal e tal, super deprê. Ela pede desculpa, vai embora e dá uns 5 minutos nela e ela fala assim, eu vou atrás da Frida, porque a Frida saiu desembestada e não falou mais com ela desse dia. E aí ela pega o carro, vai até onde a Frida morava com a Ellen, né? Chegando lá, ela bate na porta bem da descarada e fala assim, viu, a Frida tá aí? Aí a Ellen atende e fala, você que é a minha, né? Tipo, filha da puta, você que acabou com o meu relacionamento. E aí ela pega e pergunta se ela sabe onde ela tá. E a menina, puta, óbvio, vai lá e bate a porta na cara dela, tipo, se foda, né? Descubra. E aí a Mia, ela sai correndo, vai até a casa da Elizabeth, e o pai dela tá lá, e ela fala, meu, pelo amor de Deus, me fala onde a Frida tá, porque eu quero ficar com ela, eu decidi, é isso que eu quero. E aí a Elizabeth fica meio receosa, do tipo, mano, mas eu não quero te falar, né, porque a minha filha vai sofrer. E ela fala, não, eu quero ficar com ela, é isso, tal, decidi aqui. E aí a Elizabeth fala pra ela, ó, ela tá pegando um avião pra ir pro Barcelona. E aí a Mia sai loucona, vai até o aeroporto, tenta entrar de qualquer forma no avião, não consegue. E aí, tchau, né? Você fala, puta, acabou, né? A Frida pega o avião, vai embora. E aí corta já pra cena final, onde a Frida tá sentada como se fosse num cais, assim, como se fosse na beira da praia, assim, em algum lugar, fazendo cruzadinha. E aí aparece a Mia andando em algum lugar, né? Andando no meio de uma cidade e tal. E aí, de repente, ela olha lá pra cima, pro cais, e tá a Frida lá sentada pensando na vida, né? Olhando pro mar, pensando na vida. E aí a Mia vai até ela, não fala nada, só vai se aproximando e fica um tempo ali, parada perto dela, do lado dela. E aí a Frida, tipo, tá meio distraidona, assim, né? E aí quando ela olha pro lado, ela vê a Mia. E aí, gente, final feliz, finalmente, um filme de sapatão com final feliz. Não que não tenha, né? Mas a gente já tá acostumado com os filmes em que o pessoal se mata, né? Ou a mina fica com um boy, coisa do tipo. E dessa vez não.
elas têm um final feliz, aparentemente elas terminam junto. E essa é a história de Kiss Me. É um filme sueco, como eu falei lá no início de 2011, mas eu acho ele um filme muito legal, é um filme muito leve. Ele fala sobre uma relação lésbica que, ok, começa de uma forma natural. Eu não acho ele um filme forçado, acho que é por isso que eu gosto bastante desse filme. E é um filme, como eu falei, pra mim ele é como se fosse o Imagine Eu e Você, sabe? Que é um filme que parece que é um filme de sessão da tarde, assim, pra você assistir. Dá pra você assistir com a família, por mais que tenha a cena em que as duas se pegam e tal, que aí talvez desclassificaria pra passar numa sessão da tarde, mas enfim. É um filme muito leve, conta a história de uma forma muito rápida, muito dinâmica. Eu gosto do ritmo do filme. Ele não carrega no drama familiar, porque geralmente quando você pega um filme lésbico, tem muito disso, né? A gente fica carregado num clima pesado e que a família não aceita e tal, tal, tal. Não, e aí esse é tipo assim, o pai não aceita, mas depois pensa e tá tudo bem. Então eu acho que é um ritmo bem legal, não carrega nesse drama. É um filme que não tem essa coisa do estereótipo, sabe? Sabe que nem quando a gente assistia filme lésbico mais antigo, que tinha que ter uma sapatão mais masculina e tal, e a outra mais feminina, sabe? Não, eles não se prendem a esse tipo de coisa, sabe? Assim, não tem estereótipo, não tem nada. Então eu gosto muito desse filme por conta disso. O filme conta uma história muito leve, muito fácil de gostar. É um filme bem legal. E o mais legal dele, que eu acho que é uma das coisas que eu gosto também, é que ele vai dando indícios do que vai acontecer, sabe? Só que você talvez não perceba na primeira vez. Não que seja um filme cabeça e tem coisa aí pra você ficar assistindo pro resto da sua vida pra ficar descobrindo. Mas como eu assisto o filme pensando em muita coisa, às vezes eu não me atento, na primeira vez que eu assisto, eu não me apego a detalhes. Eu sou uma pessoa que eu só pego detalhes depois que eu assisto algumas vezes. Não é logo de cara. E aí, reassistindo, porque eu acho que eu já assisti esse filme... Gente, eu não sei nem dizer quantas vezes eu já reassisti, de verdade. De verdade mesmo, esse filme eu assisti muito. A gente começa a perceber uma brincadeirinha que eles fazem e que depois você fala, é por isso que ele brincou. Uma frasezinha, alguma coisa que eles deixam no ar e depois você pega e começa a entender o que realmente ia acontecer, o que estava acontecendo, entendeu? É um filme muito legal, espero que vocês tenham gostado. Vou voltar com mais alguns filmes, quero voltar com alguns filmes aí que são mais pesados e tal, mas são fodas também, são ótimos filmes. Esse é um pouquinho mais leve, pra quem não conheceu, eu quero que conheça, quero que assista. E é isso. Até mais, até o próximo vídeo. Valeu, gente. Tchau, tchau.